Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje é dia 25 de março de 2010, quinta-feira. O verbete é o 1518, 4 páginas, 46 logias e 10 máximos. O tema é megafoco permanente. A especialidade é megafocologia. Definição. O megafoco permanente é o objetivo básico, fundamental, ideológico, político, racional, lógico e cosmoético, compondo a preocupação monopolizadora do micro-universo consciencial e da autopensanização ininterrupta da consciência lúcida quanto à própria evolução autoconsciente. Olha, na verdade são 11 máximos. E tem essa palavra permanente aqui que eu falei, que está com M fora do lugar. É permanente. Agora, a lateropensenidade convergindo para a meia priorização, ou a meta prioritária. O megafoco pensênico inalterável pelas circunstâncias externas. O megafoco duradouro revelado do mater pensênico pessoal. A retilinearidade autopensênica embasando a centragem constante no megafoco. O princípio da retroalimentação pensênica. O fato orientador capaz de manter a consciência autofocalizada no megafoco pesquisístico. O megafoco perdurável no atendimento às demandas externas indescartáveis. Agora, nós temos ainda na remissiologia bússola intraconsciencial, direção megafocal, fato orientador, matriz mental e princípio megafocal. Frase enfática. Toda consciência, quando lúcida, escolhe e mantém determinado megafoco permanente e insubstituível para fundamentar os altos esforços evolutivos em qualquer dimensão existencial. Você já escolheu e mantém o próprio megafoco permanente na existência? Qual? Agora pergunta, para onde deveria ser direcionado o foco de nossos esforços, de modo a iniciar o processo de eliminação da síndrome da dispersão? A primeira coisa é fazer a metodologia da fixação do megafoco. A metodologia tem que ser baseada em registros, anotações, locais, decisões. Você vai decidir o que é o seu megafoco e o que você vai fazer. Então, tem que fazer uma matriz, para da matriz sair o megafoco. Senão, não vai. Primeiro tem que haver uma centralização dos esforços, para depois começar o trabalho fora, sem dispersão. Agora, para isso, tem que fazer mesmo a reciclagem, um novo método, uma nova organização, uma disciplina pessoal. Sem isso é impossível. Relativamente à técnica da condição de pré-mãe, para manobrar a psicomotricidade, a consciência recorria somente à semi-possessão ou à possessão integral? Como ficava a lucidez do professor? O processo todo é o seguinte: eu não podia perder a lucidez hora nenhuma. Se eu fosse perder a lucidez, era de caso pensado e tinha gente junto, então um amparador, etc., para ver. Mantinha-se 24 horas por dia acoplado auricamente consigo, dependia da temporada, às vezes eram horas, mas não o tempo todo. Poderia desenvolver sob a fusão paracirúrgica verificada entre os paraveículos do EM do professor e respectiva parassimbiose? Olha, a fusão realmente dessas coisas todas pode ocorrer. Mas agora você tem que lembrar sempre o seguinte: quem manda no corpo é só uma consciência, a outra é sempre estrangeira, forasteira, visitante, temporária. O senhor me definiu certa vez como uma consciência artística e concordo plenamente. Consta as características dessa categoria de consciência, alcança grupos específicos. Ontem à noite, meu marido se rendeu ao me solicitar que começasse a dar aulas a ele sobre a conscienciologia. Porém,
Teria que usar os termos normais, pois não suporto os neologismos. Com perdão da expressão, esse milagre aconteceu. Tive que me esforçar muito fazendo cara de paisagem, para não demonstrar assombro diante de algo aparentemente impossível. Encaro esse posicionamento do marido como resposta ao meu exemplarismo. Já estou quase professora. Essa vitória divido com o senhor, professores e colegas. Também não vou cobrar nada pelo curso particular. Olha, parabéns, você já conseguiu alguma coisa. Agora, ó, com o tempo, a hora que ele aprender as coisas da Conscienciologia, você dá para ele algumas gramáticas e alguma coisa sobre linguística, que ele precisa disso. Ele está ruim de forma. É preciso ver o que ele faz, que eu não sei direitinho o que ele faz. Que geralmente a pessoa é assim, é da academia, é da universidade, que não gosta de nada de forma, só quer saber de conteúdo. Como se o conteúdo não precisasse de forma, quer dizer, burraldos, burrildos e borróides. Né? A presença de sangue no esperma pode ser devida à intoxicação energética? Não. É alguma coisa física, patológica. Os exames médicos não mostram alteração. Essa ocorrência pode ser presença de assédio extrafísico, devido ao processo de separação matrimonial que passei? Não. Isso aí é problema físico, tem que examinar bem. Muda de médico, escuta outras opiniões, faça outros exames complementares. Veja bem de onde está isso. Não aparece sangue à toa. O organismo é muito bem feito. Ele tem fita durex que fecha tudo quanto é lado. Se está aparecendo sem fita durex o sangue em algum lugar, tem que ver a causa. O que é isso? Isso é da patologia. Bobagens. Tem que estudar. Hematologia. Aí é a patologia hematológica. Tem alguma coisa nisso. Tem algum problema. Pode ser até uma fístula, alguma coisa, nunca se sabe o que é. Faça atendimento psicológico, um psicótico, num CAPS, Centro de Atendimento Psicossocial Local. E percebo que tem dias que saio desse trabalho com um peso intenso no fronto chakra. E mesmo que me esforce, não consigo concentrar no EV. E só depois de muitas tentativas que obtenho sucesso do trabalho energético. Esse peso do fronto chakra mostra que tem algum assediador específico contra você. Está na cara. Para dissipar-se, o que me causa uma certa frustração. Leva algum tempo a dissipar-se. O que me causa uma certa frustração. Ao perceber que os assediadores dos pacientes ali tratados estão levando uma certa vantagem sobre mim. Gostaria que o senhor me orientasse o que poderia ser feito para diminuir esse assédio. Esse mal-estar acontece usualmente quando tem um paciente em surto no CAPS. O problema todo aí é esse. Isso aí é um processo seu. Não tem nada a ver com o CAPS nem com o povo que você assiste. O problema é seu. Ele deve pegar, na hora que você fraqueja, ele então coloca a canga. E é isso aí que você está sentindo com esse processo todo. Isso que você falou aqui, ó, bem claro, um peso intenso no fronto chakra. E mesmo que você se esforce, não consegue concentrar-se, isso é assédio do brabo. Já saiu do chakra nucal e já foi para o corono chakra. Então é bom você se preparar. Quando você for para o CAPS ou tenha qualquer coisa, olha o estado vibracional antes, mantenha você, quem manda no seu corpo é você. Não deixe ninguém entrar. Suspenda a sua ponte levadiça para o seu castelo ficar na defesa e virar um forte, uma fortaleza. Esse aqui é o caminho. Gente, nós temos aqui atualização de acesso online. Agora isso aqui é o oficial do site. Pessoas conectadas no domingo, 375. Média de conexões, 98. Total de acesso, 1.179. Na segunda-feira, pessoas conectadas, teletertulianos, né? 427. Média de conexões, 127. Total de acesso, 974. Quer dizer, as conectadas é que interessa, né? Aqui já houve aumento. Agora, terça-feira, pessoas conectadas, 558. Média de conexões, 110. Total de acesso, 877.
Agora, quarta-feira, aqui foi só a metade, porque ele estava com 2 sistemas. Então, aqui é a metade do processo. Pessoas conectadas, 287, média de conexões, 75, total de acesso, 599. Quer dizer que, na questão de acesso, tudo indica que está aumentando. Das pessoas conectadas, 375, 427, 558 e 2 vezes 287, se a gente considerar que um é metade do outro. Como é que é? O que é mais importante aqui? É a média de conexões? A média de conexões é a quantidade... O que é o mais importante? É o primeiro, são os teletertulianos. Então, isso é a eu quantidade, estou certo. Então, isso é a quantidade de certo. pessoas que chegou a acessar em algum momento. Certo. A média não, é a o quantidade... melhor é isso, que a gente não sabe o que eles vão fazer com isso, não é isso? A média é a quantidade de pessoas que durante o período de exibição ficou conectado constantemente. Manter, é isso? E o número de acessos é a quantidade de pessoas que tentou acessar uma vez. Às vezes a conexão pode ter caído, ela voltou. Agora, esse aí de ontem, de quarta-feira, o que é que tem? 2 sistemas, isso aqui equivale a metade? A gente tem, porque a gente fez um teste ontem com 2 transmissões simultâneas, porque muita gente não está conseguindo acessar a nova transmissão. Então a gente fez um teste com as 2 para ver se a gente ajudava. Isso aqui é de uma? Isso é só da conexão nova. A conexão antiga a gente não tem como contabilizar. Hoje a gente está fazendo um novo teste só com a conexão nova, mas com as configurações da conexão antiga. A gente está fazendo vários testes para ver o que a gente pode fazer para melhorar a transmissão para todo mundo e conseguir mais pessoas acessarem simultaneamente. Que o Leonardo da Vinci, o Einstein, você está entendendo? E o Apolon de Tiana ajude e inspire vocês. Está certo? Está certo. A vida é dura. Eu estou pedindo um triunvirato violento para ajudar. É isso? Mas agora, olha, o processo todo é do jeito que está aqui, está aumentando as pessoas conectadas. Está bem claro. Não tem saída. Agora, o total de acessos, isso aí fica secundário na situação, do jeito que está aqui. É bem assim. Professor, aqui. Você comentou numa tertúlia uma vez que você teve uma fase da sua vida que desenvolveu dislexia. Né? Sim. Eu gostaria de saber como é que foi a superação desse processo. Não, eu tenho fases, devido ao processo dos estudos que eu faço, junto com as coisas, que às vezes me dá um processo desse. Agora, a dislexia que eu tive, chegou perto da dislexia, mas o processo era hipomnésia, devido ao problema de não comer carne. Eu estava acostumado com a carne. Aquilo acabou com a minha memória. Eu demorei alguns anos para recuperar. Eu tinha 22 anos quando isso aconteceu. Agora, a hora, por exemplo, que eu esqueci como é que escrevia o algarismo 8, já é pior do que a dislexia comum. Aquilo durou pouco. Eu logo atinei pela coisa, vi o que era, dei o diagnóstico e tomei as providências. Agora, por exemplo, eu tenho umas coisas assim por causa dos meus estudos. Por exemplo, vocês lembram uma vez que eu cheguei aqui e falei assim, eu estou andando na esteira, eu estou tendo uma compulsão de parar. Lembra? Eu comecei a estudar por que era aquilo. Era um problema meu de energia. Cada minha situação mesmo de energia. Você está entendendo? A energia mexendo com a minha lucidez, porque eu raciocino muito quando estou andando na esteira para aproveitar o tempo. Eu não queria perder tempo com a parte do corpo. Agora, eu não tenho mais nada disso. Isso durou uns dias. Você está entendendo comigo? É uma compulsão. Assim, gente, que negócio é esse? Outra coisa, não tinha sede, não tinha nada. Era o Valdo com o Valdo. Quer dizer, eu tenho muitas coisas assim, por isso que eu falo, o processo de autoassédio, ele se dá quase sempre involuntariamente, mas pela vontade. Vê se me entende. Não há contradição no que eu estou falando. Mas, de vida em consciência. Você está entendendo? Agora, o processo, por exemplo, esse da compulsão é muito mais sério.
Eu ia andar na esteira, começava a me concentrar, quando eu via, eu estava querendo parar. Mas tinha uma compulsão, o organismo está mandando fazer aquilo. Agora, eu comecei a rir de mim. Eu falei assim, vem cá, Valdo, você virou palhaço de você mesmo? Não precisa fazer palhaçada, que eu te conheço. Isso é o alter ego falando para o ego normal. Entendeu? Aquilo entende? Deixa dessa besteira. Agora, logo eu dominei aquilo, acabou tudo. A gente fica de olho, né, para ver como é que é. Então, essas coisas ocorrem. É muito importante isso ocorrer para você ver a força de você contra você. Ou de você a favor de você. Depende, né, da abordagem. Mas agora, isso é impressionante. Agora, eu penso que o caso da esteira se dá com muita gente que for ficar concentrado. E outra coisa séria, isso pode piorar se tiver uma música que entre na marcha da esteira, na marcha da máquina da esteira. Se ela estiver na cadência, aí a tendência aumenta para você parar. Eu já venho estudando, gente, eu uso esteira desde esse negócio que custava 14 mil dólares. O negócio não é fácil. O negócio é brabo. Agora, eu domino bem a situação hoje. Agora, esses dias, eu estava lembrando disso de novo. Falei assim, não, vamos ver se eu consigo fazer. Eu tentei e não consegui. Queria, eu começava a rir de mim. Entendendo? Quer dizer, não adianta forçar a barra. Agora, aquilo vem espontaneamente. Então, uma coisa que eu vejo é o seguinte, de qualquer maneira, tanto o caso da dislexia com a hipomnésia e a compulsão, tem uma relação muito grande com o sistema neurovegetativo. Entende? Que ataca o sistema nervoso central. Alguma coisa tem. Então, a parte neurológica da pessoa tem isso. Isso influi muito. Então, precisa de ver, por exemplo, quais são esses neurotransmissores que estão atuando mais ou monopolizando a cabeça da pessoa naquela temporada. Agora, isso tem a ver com o mega equilíbrio, que não significa movimento do soma, ele é mental somático. Mega equilíbrio. Agora, eu vou te explicar, vou te dar o resumo disso, a síntese. Eu não queria falar nisso, mas já que você está tocando. A síntese é o seguinte, a minha consciência, ela não quer saber do corpo nem da matéria. Escuta, eu estava escrevendo justamente uma coisa nesse sentido aqui, um tópico. Escuta só isso. Rompimento. A autolucidez orienta a consciência lúcida a respeitar os posicionamentos de todas as personalidades. Contudo, respirando no holopensene do rompimento franco, permanente, com a materialidade em todas as manifestações cotidianas de diuturnas. Acapite? É o resumo disso que eu acabei de falar. Isso é um tópico que eu escrevi aqui na hora que cheguei. Entende? Isso é a base. Então, veja, se você começar a querer ser semiconsciente, você vai ter que dominar um pouquinho mais seu sistema nervoso central e seu sistema nervoso periférico. E outra coisa, o processo do rompimento, você vai ter que estudar isso tudo aí. Tem que fazer concessão. Não, você não vai conseguir fazer isso, não. Tem lógica? Você está entendendo, né? Olha a visão disso, aonde eu estou indo. São essas coisas que a turma da neurociência precisa de entender. Se você virar consciex, você começa a ter problema como consciente, não tem saída. Por isso que eu falo, o negócio da semiconsciência, porque o que me interessa hoje é caminhar para a semiconsciência. Vocês estão entendendo ou não? O processo todo é esse. E outra coisa, eu quero extrapolar o extrapolacionismo. Olha o que eu estou falando. Eu quero extrapolar o extrapolacionismo que eles me dão. Tornar rotina. Eu quero fazer isso rotina por minha vontade. É um processo voliciológico. E não um problema externo de assistência, heteroassistência ou heteroassistencialidade. Eu quero uma coisa autodecisão, autovolição. O problema meu é esse. Então, nessa hora, a gente tem que estudar isso aí que eu estou falando.
Agora, ó, desses casos todos, esse da compulsão é assim o mais óbvio. Ele é impressionante. É impressionante isso. Agora, por exemplo, eu tenho uma leve impressão, se eu começar a falar demais o processo da abolição, para quem tem esteira, eu vou induzir esse povo a ter o processo antes. Você entende? Mas até que vai ser bom, isso não é ruim. Que a pessoa vai ter que superar aquilo. É que às vezes pode ter alguns perrapados aí, uns bobocas aí, que pode fraquejar, né? Deixar o negócio envolver. Aí ele vai chegar perto de você e falar assim, o que eu faço com isso? Não aguento mais andar. Eu vou, fico, dou 2 passos e cai fora. Como é que faz? Isso é terrível. Agora, o que eu vejo é o seguinte, são pequenas nuances do início, do princípio, do começo, do desenvolvimento da semiconsciência. Você entendeu isso, né? O alcance disso, a pós-visão dessa história. É impressionante. Agora veja, a neurociência não está nem aí, eles ainda não chegaram lá, ainda não viram nada disso. Então eu digo para vocês, sejam conscientes, com muito amor e carinho, e devagar. Devagar. Pense bem. Olha bem o que vocês vão fazer para ser sempre conscientes. Professor, uma explicação. De vez em quando eu estou conversando com alguém, ou estou aqui concentrado, lendo o verbete, se eu percebo que o senhor faz isso, ou outra pessoa, dependendo, basta mesmo, é como se estivesse batendo no meu físico. Você pode me dar uma explicação? Não só... Olha, eu bato aqui? Depende, às vezes eu estou num restaurante, alguma coisa, se eu ver uma pessoa fazendo assim, é como se estivesse batendo em mim, ou espirrando, então é o máximo. Eu percebi que um amigo espirrou. Não, isso aí é algum trauma que você teve de alguma coisa, pode ser até da infância. Alguma coisa que te assustou muito, um susto. Isso aí é repercussão de algum susto passado, dessa vida, nesse corpo. Entende? É coisa dessa vida. Agora aqui, como manter o megafoco, ou mesmo foco, em qualquer assunto ou experiência, a despeito das intempéries, ainda que se tenha vontade como aliada? O problema todo é a sua vontade mesmo, é a volição, a intenção, o que você tem. E outra coisa, fazer experiência em cima de experiência, acumular experiência. E anotar tudo para ver como é que você funciona, como é que você supera as suas deficiências. Agora, o problema, o maior poder que você tem é a vontade. Agora, a intenção dentro disso. Qual a sua intenção? Então, é isso que dá a definição, que dá a determinação. Agora, tem que estudar para fazer a conjugação dos esforços para o megafoco. Fazer a confluência de tudo para chegar, para manter o megafoco de uma maneira menos difícil, mais fácil. Quer dizer, minimizar os processos de manutenção do megafoco, otimizando a sua vida. Gostaria de informar que hoje terminei a revisão do Tratado 700 Experimentos. Fiquei feliz demais e muito grata com as consciências e consciências que ajudaram para fazer tamanha tarefa. O que o senhor acha? Olha, parabéns. Vamos ver o resultado disso com o tempo. Desde já, a gente agradece. Poderia exemplificar na fatologia quinta linha o megafoco perdurável no atendimento às demandas externas indescartáveis. O problema todo é o seguinte, se há umas demandas ou exigências da vida, do ponto de vista externo, que você não pode tirar do caminho, que elas são ali, elas se impõem em cima da sua vida, você tem que fazer um megafoco que seja perdurável. Ele tem que durar muito, ele tem que fixar as coisas que você faz. Então, a partir disso, você tem que pensar o que é que você não pode abrir mão. Então, o seu megafoco, ele tem que se submeter a essas exigências fatais, fixas da sua própria vida. Esse é que é o caminho que nós estamos querendo explicar. Agora, no caso aí, seria bom você ver na sua vida o que é e colocar isso como exemplo, ver o exemplo de uma coisa dessa, seu megafoco.
Paulo. A ciclologia, página 42, a última. O ciclo de desenvolvimento pessoal da euristicologia à hermenêutica. Eu quero saber a iniciativa. Quer dizer, é desde os processos da gente procurar a ideia nova, a descoberta, a inventividade, a coisa de inventar, até chegar na abordagem daquilo que foi inventado. Agora, Como é que fica a abordagem com a interpretação? é Quer da dizer, descoberta até a interpretação. Essa interpretação, a minha dúvida é se ela é só da descoberta. Ela não é de mais coisas. Se ela só não, o interpreta a problema é o descoberta. seguinte, o ciclo, ele vem de uma coisa para outra e depois ele recomeça. É igualzinho aquilo que eu falo entre análise e síntese. Aqui é a mesma coisa. Mas É entre a invenção e a interpretação. Mas provavelmente ele vai interpretar um todo, ele não é só a descoberta, ele vai... Pois é, mas ele fixa depois. Ele fixa sempre a síntese. Toda a consciência, a tendência dela é levar para um foco. Esse foco, por isso que está aqui, é o ciclo do desenvolvimento. Esse foco é o que interessa, é a síntese. Então, por exemplo, análise, antítese, tese, síntese. O que interessa é a síntese. Você roda, é a síntese. Dá aí um resumo, um abstrato. Você está entendendo? Isso tudo é a síntese. Mas no fim, tudo que a gente escreve... Dê um exemplo, é a síntese. E mesmo o livro é uma síntese. Fazendo um livro é uma síntese. É uma síntese da biblioteca. É bem sintético ainda. Ou é a síntese de uma série. Ou é a síntese da lexicologia. Agora eu pergunto, esse megafoco é uma síntese também? É uma síntese também da sua ilusão intrafísica. Entendeu? Eu desejaria que você tivesse o megafoco da sua realidade extrafísica. Agora esse megafoco... Já que ele está falando, eu estou retribuindo o tapa. Esse Se o processo é tiroteio verbal, aguenta porque o meu canhão está funcionando. Esse megafoco permanente, para nós, tem que ter a ver com a ProEx, é lógico. Tem. Agora, a gente tem sempre um megafoco o tempo todo, ele vai tendo mudanças. Esse megafoco provavelmente vai mudar, né? Vai. Com o tempo sempre muda. Né? Ele é permanente durante um tempo. Só. É isso. Vai vendo? Isso aqui é da Mabel. Se você vê alguém, a Mabel ou o Everaldo, o Everaldo está aí. Ó. Então depois então é o caso de passar para lá. Eu tinha visto, não tinha visto ainda está. Mas e daí? E a obra também é um megafoco permanente. O quê? A obra escrita. Na verdade, não existe um megafoco que seja permanente e eterno. Porque a evolução impõe a renovação. Evolução é renovação. Evoluir é movimento. Movimento é a vida é movimento. Então você está sempre... Isso de falar em permanência é aquilo que eu falo. Qual é a permanência mais real que existe? É a impermanência. Ela é uma permanência... A maior permanência é a impermanência natural da consciência. Mas aqui está falando como se fosse um megafoco. Também pode ser pois é, não, mas vários para a megafocos. pessoa caracterizar. Pode o ser que eu falei vários. ali sobre a resposta aí do nosso amigo. Olha qual é o seu megafoco básico, eu não sei qual. Há vários megafocos no mesmo tempo, no mesmo período de tempo. Tem. A gente vai escolher Mas, por exemplo, que é o se você pode classificar seus megafocos, existe um que é superior a todos os outros. Esse permanente é o que seria o mais Por exemplo, tem um prioritário. megafoco que eu vou te falar, que todo mundo aqui precisa dele. Esse aí a gente pode generalizar. É manter a vida humana, a sobrevivência. Esse é o megafoco bravo. Então, cuidar do corpo humano é muito sério. Olha o sono, olha a comida. Você tem banheiro para você ir? Se tiver o banheiro. Ou senão arranja um matinho.
Ou mato ou morro. Ou a pessoa vai ao mato ou ela morre. É o tal negócio da época da guerra. Mato ou morro. Se ela não atender isso, ela se intoxica. Em pouco tempo o cara morre. Intoxicado. Agora há pouco você falou. O fecaloma mata. Agora há pouco você tinha falado que a minha consciência não quer saber do corpo, só da matéria, mas ela precisa do corpo, não sei lá. Precisa do corpo o tempo todo. Tem que cuidar do corpo como se fosse o burrinho do Chico de Assis. Se não quer saber, é uma força de expressão que se dá preferência à consciência. É lógico, aí você tem que ver. Eu, por exemplo, eu combato. O que é isso? Isso é comigo? É. Esquisitinho. É. Parece que está chamando algum aí. Celular bravo, né? É, parece que Davi vai estar chamando, ó. Já levaram as malas? A bagagem, né? Não vai ficar o negócio. Onde é que é a escada? Escada de acesso. O celular vibrou e deu esse barulho aqui. Mas isso aí deve ser celular de marinheiro. Esse aí é celular de marinheiro. O que você queria? Página 42, na binomiologia, na segunda linha, você fala do binômio... Binômio, princípio da responsabilidade interassistencial e princípio do exemplarismo pessoal. Eu queria que você aprofundasse isso, por favor. O problema é o seguinte: responsabilidade interassistencial é uma coisa permanente na nossa questão evolutiva, como consciências lúcidas intermissivistas. Nessa altura dos acontecimentos da nosso progresso, da nossa evolução, a responsabilidade interassistencial, ela tem que vir praticamente em tudo que é do nosso interesse. Então, elas têm que estar na frente do nosso interesse. Responsabilidade interassistencial. Se você não está fazendo a interassistencialidade, você está péssimo. Ou, no mínimo, você é uma pessoa que só recebe assistência. Como é que fica isso? Você está entendendo como é que é? Agora, e a partir disso, você tem que ver se você está exemplificando essa condição. Esse aqui é um binômio terrível. O que faz gerar Os dois princípios casados não são fáceis. O que faz gerar responsabilidade? Autolucidez. A autolucidez é que leva a pessoa para ter a holomaturidade da priorização evolutiva. Olha os nomes que eu estou usando, todos eles têm racionalidade, olha a lógica. Holomaturidade das prioridades evolutivas. Atualmente é das expressões que eu mais uso para expor o que é atributologia. Mas assim, tem muitos verbetes que eu falo nisso, por causa do autodiscernimento. A autolucidez leva à questão da holomaturidade das prioridades evolutivas. Mas qual que é, do ponto de vista de reflexão, qual que é o raciocínio que faz com que a pessoa se dê conta que ela é responsável por um contexto? A hora que ela começa a ter uma cosvisão dos aportes dela. O que ela recebeu? O que ela recebeu? Por que eu recebi isso? O que eu vou fazer com isso? Tem cara que às vezes tem as coisas que recebeu na vida e chega para mim: o que eu faço com isso? Jogo fora? Eles não sabem o que fazer. E ninguém recebe à toa. Tudo é para fazer aplicação. Tem uma pessoa, aí o ano passado, chegou para mim e falou assim: olha, eu estou recebendo uma espécie de herança da minha família. Eu não desejaria ter isso, porque isso vai me dar uma responsabilidade perante os meus parentes. Eu falei assim: pois é, mas se você já está recebendo, já é para isso. Isso faz parte da sua responsabilidade. Isso é da sua família nuclear. Como é que você vai tirar o corpo fora disso? Não, e se eu pegasse e distribuísse essas coisas todas? Eu falei assim: vai com calma. O dinheiro não é o mais importante. O dono do dinheiro é que é o mais importante. Porque esse dono do dinheiro, ele tem um negócio chamado volição, vontade e intenção. E aí mostra a experiência. Dinheiro não pensa, não tem inteligência por si, não tem energia por si. Agora, a consciência, que é o dono do dinheiro, tem. O dinheiro, com uma pessoa doadora da interassistencialidade, ele vale mais do que o dinheiro que vem sem
dono. Foi um custo para eu explicar isso para o cara, mas ele entendeu no fim. Ele está assumindo, ele está lá, enfrentando, entende, o contexto dele violento. Mas, Walter, na hora, por exemplo, que a pessoa, um calouro de curso intermissivo, né, que ele está lá no extrafísico fazendo uma revisão das vidas dele, que tem aquele choque dos erros que ele cometeu e tal. Nessa condição também está se levantando a responsabilidade, os amparadores trabalham isso. Como é que é esse aspecto da pessoa se conscientizar? A primeira coisa que tem da é que responsabilidade? ela vai concentrar para ver o que é importante naquilo que ela pensou. Então ela vem para o processo da importância, a relevância. Ela vai chegar no megafoco. Então ela já vem para cá com o megafoco. Às vezes o evoluciólogo, o que está dando a aula lá do curso intermissivo, ele fala para a pessoa, olha, o tema que você tem que guardar e não pode esquecer, hoje é esse. Fala, esse é o megafoco. Então, por exemplo, tem gente que tem que vir para cá e falar assim, anti-ciúme, esse é o seu tema. Várias vidas você se perdeu por causa do ciúme. Tem muita mulher que passa por isso aí. Se ela vem já num novo corpo de mulher, ela precisa entrar. Então vem, a palavra anti-ciúme é terrível. Estuda de curso intermissivo. Para a lógica. Aquele é o megafoco. É a síntese que é o megafoco, né? E a parte mnemônica. Agora você veja o resumo da pessoa, né? Da necessidade dela. É o busílis, o nogógio, é o cerne, entende? Tudo aí. É o pontual. Pontual. Mas essa Eu queria dizer para vocês, falar em pontual, que eu escutei lá o povo falando, eu vi o Chico Xavier na meia hora lá que eles apresentaram. Não tem nada demais. Fraquíssimo, né, tem Val? mais, é muito fraco. Fraque, eu achei fraquíssimo. Agora, o próximo de domingo que eles falaram que vai entrar o meu caso, é porque a turma de Pedro Leopoldo deve ser quando eu tirei o Chico de lá, que eles vão mostrar isso aí. Então vai mostrar Pedro Leopoldo e depois como é que foi para Uberaba. Deve ter sido. São as pessoas que Agora, o programa é muito fraco, é de meia hora só. não foi o padrão da Globo News. Muito fraco. Eu achei, de outros programas, esse aí foi fraco. Agora, o que eles quiseram, eles alcançaram, que era falar do jornalismo em relação com o Chico. Agora, Muito embora, tem umas coisas mal feitas. Você Aquele viu da negócio Vinácia? Você sempre fala. Da Vinácia, porque o da Vinácia tinha a cabeça, tinha uma culpa no cartório com aquilo, mas ele era muito por cima, temperamento difícil. Mas não foi ele que combateu você? Você leu o negócio dele, não era fácil. Não foi ele que combateu Mais tarde você? ele me combateu. É. Ele me chamou de gêniozinha, nem citou meu nome em artigo dele. Mas aquela, Eu não tinha culpa nenhuma, esse é que estava inventando aquilo. aquela história do Cruzeiro, ele estava no meio, né? Pois é, pai, foi ele que falou isso. Ele me chamou de gêniozinho, que empolgava e empalmava todo mundo. Ele me chamou de gênio, gêniozinho, mas gêniozinho irônico, entende como é que é? Dentro do processo. E ele falava isso pessoalmente lá para o povo. Agora, coitado, aqui eu não estava com o Chico Xavier quando eles fizeram aquela sujeira da banheira, aquele negócio todo com ele. Porque se eu tivesse, teria colocado cada um no seu lugar. O Chico era muito ingênuo na ocasião. Ele era um meninão. Quando eles fizeram. Eu sei porque eu acompanhei muita coisa do Chico fora do corpo, como Zé. Ou melhor, como filho dele. Porque isso foi logo depois da história. Val, e onde saiu uma matéria também. Aquelas coisas da Globo, né? E estava dizendo que o diretor do filme do Chico Xavier, eles estavam gravando e aí lá naquele centro espírita que a gente foi lá em Uberaba, e aí uma mulher ficou possuída na hora, tiveram que tirar ela do set de filmagem, que ela perdeu o controle. Não, porque às vezes a pessoa dá um surto nela de cada emoção. Mas eu acho que é muita propaganda que eles estão fazendo nesse filme. Ressomou, aquele negócio, tem dessas coisas. Eles estão fazendo muito por propaganda, né? Isso aí é que está aparecendo. Agora, tem gente também que viu que tem um comercial do 66 que eu estou aparecendo lá, eu não vi isso. Alguém aí viu? O Roberto falou que me viu. No canal 66. Tem um comercial que está aparecendo, que eu estou aparecendo lá sobre o sócio Chico. O que foi?
Você podia dar mais exemplos de assuntos pontuais do intermissivo, como anti-ciúmes? Que outros itens teriam? Dessa vez foi longe. O caso todo é o seguinte: pensa bem quais são as carências, fissuras e lacunas que uma consciência tem na hora que ela vê o alcance do curso intermissivo, que ela começa a ter noção inicial, primária, sobre a inteligência evolutiva. Tudo que você pensar que seja lacuna nesse sentido, ela vai pensar ali naquele contexto, naquela época, naquele período, para ver se ela dirime aquele problema quando chegar aqui, ou minimiza esse processo. Então ela quer fixar aquilo, é isso que os evoluciólogos falam para a pessoa. Por exemplo, foi baseado nisso que eu uso aquela minha técnica. Se eu estou fora do corpo e demora muito a experiência, eu fixo o tema básico e guardo aquela expressão, aquela ideia básica. É isso que os evoluciólogos falam para a pessoa guardar. Em tese, poderia ser qualquer item. Por exemplo, a pessoa chega aqui, eu já falei isso aqui em tertúlia nossa nesses últimos anos. A pessoa chega aqui e vê que a gente está debatendo um tema. Ela fala assim, mas isso é muita coisa para mim, eu nunca vi. Eu falo assim, ó, pega um tema desse e anota aí. E faz como eles fazem aquele negócio de castigo. E escreva lá. Então, por exemplo, é um processo qualquer. Vamos supor, vaidade. Então, escreva aí no seu papel 20 vezes a palavra vaidade, que você não vai esquecer o que é. Tá vendo? É isso. Então, no curso intermissivo, o processo é ver isso. O que é que aquela pessoa precisa de ficar alerta, de orelha em pé, a respeito de si mesma? Aí é que vem. Porque ela vindo para cá, ela vai tentar esquecer aquilo. E a natureza humana é assim. Banca aquilo da cegonha, ou da siriema, ou da ema, esconder a cabeça debaixo da areia para ver alguma coisa. Dizem que elas não fazem isso, mas existe pelo menos essa metáfora. De modo que esconder a cabeça, acobertar, não resolve. Né? O processo não é por aí. Professor Valdo, continuando nesse assunto, pelo que eu estou entendendo, esse tema é um tema pessoal, é específico, sempre aqui, curso intermissivo, esqueça o grupal e pense no egocar. No egocar. Antes de mais nada. Principalmente para quem está começando o curso. A gente poderia dizer que esse tema, ele deve, assim, ele poderia devia ser o norte, devia ser uma das cláusulas pétreas, ou digamos assim, do CPC dela? Esse tema vai reverberar na sua vida inteira. Então, mas esse tema não deveria ser, assim, elaborado, visto com bastante critério no CPC dela? Esse não devia ser a base do CPC? É por isso que muita gente demora, porque não é o critério. A hora que a pessoa fica sabendo daquilo, dá um choque. Ela tem um trauma. Ela entra em surto. Você está entendendo? Ela fica alterada. Por isso que muitos demoram até chegar aqui. Mas uma vez identificado, esse deveria ser o ponto principal, então, dela trabalhar aqui em termos de cosmoética. Às vezes, Cris, é difícil falar isso aí que é o ponto principal. As consciências são complexas. E outra coisa, o acervo, às vezes, é grande. A bagagem do que está sujo e fedorento é enorme. Paulo. Isso é para começar. Por exemplo, podia ser uma coisa assim, isto não me pertence. Como é que é? Isto não me pertence, pode ser uma coisa assim. Pode. Agora, veja, o que eles me lembraram, isso aí não é para mim. Está entendendo? Agora, esse não é para mim, já é uma coisa mais aperfeiçoada para a vida humana. Agora, por exemplo, uma coisa que pode servir para todo mundo é o seguinte: uma pessoa usou muito a bioquímica errada, ela vem, tóxico não é para mim, então ela tem que pensar nisso o tempo todo. Eu, por exemplo, nunca fui dado a esse processo de tóxico, mas veja, eu não tomo nem café. O melhor da história, minha irmã tem 90 anos, né, você sabe. A gente vai visitá-la, quem vai fazer o café? Ela, porque é o melhor café que faz. Café de Minas, aquele negócio que só ela que sabe fazer.
Então, veja, às vezes a turma lá demora mais, ela tem que ir à cozinha 2 vezes para fazer café. Ela mesma toma iniciativa. Agora, ela me conhece desde pequeno, né? Porque ela nasceu antes de mim, né? Então, o povo quer me dar café na hora, não, ele não toma café. Ele já sabe. Agora, veja, eu sou assim desde pequeno. Nunca fumei, nunca tomei café, nunca fui dado a processo de bebida. Eu já experimentei essas coisas todas, mas só para saber como é que é, para não tapear. O café, por exemplo, a gente tem que saber o cheiro, pelo menos, como é que é, a situação. Agora, professor, essas questões não vêm na infância? Às vezes a pessoa ela acaba deixando de lado e esquece também? Não, a infância você tem que esquecer disso. Você tem que lembrar da sua maturidade. Porque o curso intermissivo ele só amadurece na sua maturidade. O resto tudo... Os casos meus, por exemplo, de ter parapsiquismo aos 3 anos, aos 14 anos a saber, eu sei que eu sou exceção. Eu sei disso. O povo todo já falava isso para mim. Nesse assunto, eu sou exceção, eu sei disso. A maioria não é assim. Então você tem que pensar nisso depois dos 26, depois dos 30. Para analisar as pessoas, tem que ser depois dos 30. Isso aqui é o ideal. 26 devido ao processo da maturidade física, biológica da pessoa, do corpo somático. Como ampliar mais a percepção desse tema que você está falando, do curso intermissivo? É olhar essas minhas coisas que eu tenho falado na enciclopédia. Tem muita coisa aí que eu tenho falado sobre isso. Junta as coisas todas e vê o que é que diz respeito a você, pelas coisas que você está fazendo. Por exemplo, é só você, Alexandre, que sabe o que é que interfere contra você nesse trabalho que você está fazendo. Por exemplo, na sua parte intelectual. O que é que interfere em você? É o travão, né? Esse processo é que é o autoassédio. Isso aí é a alma do autoassédio, o espírito da coisa. Sim. O espírito da coisa, do autoassédio. É isso. E que é a cunha para... Então, se a pessoa localiza, se ela identifica, se ela já dá aquele diagnóstico, fica tudo mais claro, explicitado, e não tem dúvida. Agora, outra coisa. Existe um monte dessas pessoas que fizeram o curso intermissivo, vêm aqui e depois elas dizem isso tudo para elas. Sim. Ela quer minimizar o problema, ela quer facilitar a condição dela. Isso é da natureza humana, né? É tirar vantagem em tudo. Lei do exercismo. Professor, aqui, sobre isso que o Alexandre perguntou, o refinamento do autoassédio, porque o autoassédio ele vai refinando à medida que a pessoa vai aprofundando na pesquisa. Então, esses detalhes é que vem a ser alguns tipos de mata-burro que a pessoa tem que conseguir identificar. Você tem que burilar as suas tendências cada vez mais e até eliminá-las, aquilo que não presta. E o problema é ver essas nuances. Sim. Agora... O que você queria, Gabriel? Mas eu não entendi uma coisa. Você falou que começa a aparecer depois dos 26, 27 anos do tema que a pessoa aprendeu no curso intermissivo, é isso? Da maturidade biológica do corpo humano, do soma. Mas, por exemplo, o AIEC, ele teria então um curso intermissivo antes, como é que funcionou? Que ele vem... O AIEC é do meu estilo. Ele vem no teu estilo, então. Naquela idade, por exemplo, o Condorcet, que é o tal que morreu de avião, é do meu estilo. Uhum. Eu sabia de tudo isso. Mas aí esses 2 caras morreram novos. Sim. O AIEC eu não sei quando foi, porque ele nunca me falou, eu não sei quando é que foi que ele somou. Agora, o Condorcet foi com 20 e poucos anos. Sim. Mas aí você falou do Condorcet, isso eu também não entendi. Ele dessumou de macro PK destrutiva. Isso seria negativo. Mas ele sabia daquilo. Mas não seria negativo? Eu não acho que ele teve culpa. Não. Eu não analisei os detalhes, mas em tese. A minha tese é essa. Minha tese para abordar o processo dele. Ele não teve culpa, porque senão ele não saberia tanto. Mas em termos... Outra coisa. Todos eles eram vidrados comigo. E eu já era mais velho do que eles. Por quê? Eu fiquei 2 anos sem estudar. Que eu estudei, foi os 2 anos que eu estudei com o Vicente Lopes Pérez. O meu lá, entende? Preceptor. O cara. Preceptor. É o preceptor. Então, veja, eu era 2 anos mais velho do que eles. Naquela ocasião que eu fui para lá, eu estava com 12 anos. Uns meses depois eu fiz 13. Eles estavam tudo na base de
Entende? 10 anos. A situação era essa. Agora veja, o Hayek, ele deve ter morrido logo depois, porque ele viajou e sumiu, não teve mais nada. Possivelmente foi antes da idade do Condorcet. Agora, o Condorcet foi 20 e poucos anos, que eu sei. Eu fiquei sabendo na ocasião que eles me falaram. Os dois vieram para trabalhar a Mini ProEx para o grupo evolutivo, não Ego Karma. Eu não sei. O do Condorcet eu não sei. Para mim tem coisa atrás, não sei. Eu não sei se tinha gente no avião, o que é que aconteceu, porque tinha algum processo. Agora veja, eles já vieram sabendo. Ninguém vem falando aquilo daquele jeito. Agora, tem outras coisas assim. Por exemplo, eu encontrei um cara, que eu não quero falar o nome dele, porque eu não sei se ele vive, porque ele deve estar mais ou menos na mesma idade que eu. Mas ele era fora de série. Ele é de origem alemã, o nome bem alemão, etc. Tal. Terceira geração de alemães do Brasil, você tem uma ideia. É aqueles arquitetos? Agora, hein? Não é o arquiteto. É o arquiteto. Tá, você me disse para ver. Você veja bem, tem livro dele. Sim, eu vi lá. Que foi feito com a arquitetura dele. Isso, quer dizer, eu vi. Toda as plantas de situação. Uhum. Aquele cara era fora de série. Tem um outro que era um desenhista, do jeito que eu era, do jeito que o Acassinho era, etc. Tal. Só que tem que esse era de Uberaba. E ele trabalhava comigo. E a família dele era espírita, eu tinha contato com o povo todo. Ele também sumiu porque depois eles viajaram, saíram de Uberaba, eu não sei o que aconteceu. A capacidade dele de fazer desenho, no caso, o processo de história em quadrinho, era um absurdo. Ele não precisou de estudar. Você está entendendo? E ele era capaz de fazer igual a gente ou melhor. Nós todos que fazíamos desenho. Eu também não estudei ordinariamente, mas ele era superior a mim. Agora, ele se dedicou mais naquilo, né, por conta dele, é o processo do autodidativo. Mas, por exemplo, ele devia saber alguma coisa disso. Outra coisa, ele era interessado nos processos de Serietes, todos esses eram. Interessado em fenômeno, do jeito que você é, analisava as coisas comigo. Eles me respeitavam demais, porque eu já tinha estudado mais do que eles. Entendeu? Agora, é muito engraçado o interesse dessa meninada sobre o assunto. Todo mundo interessado em futebol, e eu tinha aquele povo que não era, no meio deles. Mas eu não entendi, algumas coisas eu não entendi desses tempos que você tem falado. Por exemplo, no caso do Condorcet, tudo bem, leva-se a pensar que ele tinha ectoplasmia e de soma de acidente de percurso, uma macro PK você diz. Sim, mas é que eu não sei os detalhes. Você não sabe os detalhes. Agora, eu tenho certeza, para uma pessoa ter aquela lucidez, já é demais. Agora, você sabe o que é? Aos 13 anos eu comecei a receber mensagem mediúnica, né? Psicografada. Agora, uma das mensagens que veio me explicava o seguinte: preste atenção em todo mundo que se interessa pelos seus estudos. Dê mais valor, mais atenção. Observe com paciência, atenda o que eles falarem. Foi por isso que eu comecei a separar esse povo. Foi depois dos meus 13 anos. Você foi o atrator para eles ressomarem e estudarem no mesmo colégio? Foi. Foi na sua base. Todos eles, não há dúvida. E teve mais gente. Agora veja, esse povo que eu queria conviver com eles o tempo todo. Mas não podia. Eu no internato, naquela ocasião, no início, eu ainda estava no internato, 2 anos e meio eu estava lá. Então. Todos eram de Pombal? Também eles vinham de Pombal ou eram colônias diferentes? Não, esses aí eu não sei, não. Tem coisa estranha. Por exemplo, quando eu sei, eu não sei muita coisa. O Hayek é superior a certas coisas que eu estava fazendo, não sei o que é que eu fazia. É tanto que ele que teve força de me tirar do corpo para me levar lá. Não foi eu não fui por mim. Eu nem sabia que era ele, nem sabia que eu tinha morrido, nunca mais pensei nele assim. Eu pensei que o cara sumiu, mudou, está por aí, já fez seus cursos, está com a sua profissão, que nada. O cara está fora do corpo. Eu falei assim, olha, você também saiu do corpo? Eu falei, não, Valdo. Eu com a maior cara de paisagem, né? Não, Valdo, eu dessomei há muito tempo. Eu com aquela cara de paisagem. E todos eles tinham contato entre si, era uma turma de colégio que vocês Agora é lógico que eles tiveram contato comigo, mas eu não sei o quê. O Hayek hoje eu sei, mas quando eu sei, por exemplo, eu não sei. Entendeu? Só que eu não entendo. Aí você
fala que conviveu bastante tempo. É um certo... Não é bastante. Não, você falou que conviveu com o Condorcet, por exemplo. Com o Condorcet foi mais tempo do que com a Isso. Mas com o Condorcet, eu não sei o que aconteceu, porque eu não vi a finalização da vida dele, eu não vi o que aconteceu. Mas aí eu não entendi, você fala que ele resolveu seguir a aviação porque tinha excluído um povo da aviação. Não, eu penso, mas ele também é assim, mas o problema dele é que ele sabia que ele ia morrer cedo, mas não era por causa da aviação. Ele não tinha essa intenção. Ele não era, ele não tinha intenção suicida em nada, presta atenção. O homem era muito consciente, o rapaz. E ele era um rapaz simpático, parecia um galã. Simpático, magro, dolicocéfalo, inteligentíssimo. Agora, só queria me fazer pergunta o tempo todo. Você está entendendo? E outra coisa, ele gostava de ficar sozinho comigo, para poder conversar as coisas com mais profundidade. Eu virava para ele e falava assim, olha, eu conheço essa técnica toda, eu já fiz isso com um monte de gente de cabeça branca. Agora, lembre-se, eu tenho a mesma idade que você, vai devagar com a dor. Isso é tudo como você. Ele começava a rir. Mas tudo ele queria saber, uma opção de coisas, sabe como é que é? Agora, eu te perguntei, na verdade, é porque a intenção eu queria entender. Como é que a pessoa chega no tema, ela vem, por exemplo, então eu vou nascer, vou mexer com aviação. Como é que isso passa na mente? A pessoa chegou na minha frente. Chegou na minha frente, o que eu faço com ela? Você sabe o que eu faço. O que eu faço? Geralmente você pergunta, o que você pretende fazer na sua vida, não é? Não. Você eu não pergunto nada. Pelo contrário. Eu olho a psicosfera da pessoa e a situação dela. Agora veja, que esse cara era um dos melhores que tinha. A melhor psicosfera, a aura pode ser, tudo tranquilo. Por exemplo, um que tinha alguma coisa era o arquiteto. Ele era fechado. Introvertido. Era um pouco autista. Agora, ele era bom, uma cabeça, mas aquilo, ele estava vibrado com aquelas coisas. Eu devia ter trabalhado com um processo de arquitetura 10 vidas. Entendeu? Agora, eu fui à casa dele, tudo, para ver. Comecei a colocar umas coisas na cabeça dele para ver se ele gostava. Mostrar interesse, entende? Indicar, apontar, dar exemplo de outras coisas, mas não tinha jeito ali. Ele era totalmente bitolado. Então ele era quase autista naquilo que ele fazia. Ele era mais introvertido. O Hayek era mais introvertido também? Ou não, o Hayek era uma pessoa aberta e muito agradável de convívio. O Condorcet era pesquisar e querer saber das coisas. Era a interrogação humana. Você entendeu? Era uma pessoa em forma de ponto de interrogação. Tudo ele queria saber dele. É do meu estilo. Eu, antes dele, eu era daquele jeito. Antes dele, anos anteriores. Quando eu estava na minha terra, eu era daquele jeito. Agora, ele estava atrasado nessa questão das perguntas, do questionamento. Mas ele gostava daquilo. Então. Quando você falou que você viu deles a questão da Europa, tudo é relacionado ao que você diz Europa, que você conseguiu acessar, mas não acessou. O que era? Eu não entendi. É porque são coisas muito antigas que devem ser antes de 1500. A América, o Brasil não existia antes disso, era só índio que tinha por aqui. Então, a maioria desse povo meu aí, tudo é da Europa. Entendeu? A Europa é mais antiga, é a base, a sede, vamos dizer, o útero da história, né? Você entendeu? Agora aqui, no item Ciclologia, página 42, da seção detalhista do verbete hoje, poderia detalhar melhor o ciclo de desenvolvimento pessoal de heurística, mas não é a mesma coisa? É, porque eu estava ainda falando, né? A heuristicologia, a hermenêutica, nós já tocamos. Fiz contato com um grupo codependência afetiva, com o fim de desenvolver uma pesquisa para a disciplina da prática em saúde mental. Trata-se de um grupo semelhante ao grupo dos alcoólicos anônimos. Essa doença ou compulsão é definida como a doença do controle. Normalmente são pessoas oriundas de famílias disfuncionais, são pessoas que atraem relacionamentos destrutivos, onde se colocam de forma obsessiva a serviço do outro, esquecendo de si mesma. Saí de lá deprimido por me perceber preenchendo boa parte dos quesitos indicativos da doença.
Como a conscienciologia vê a codependência? Escuta, eu já escrevi sobre isso, tem até em verbete que eu já trouxe também, porque são 17 instituições do estilo dos Alcoólicos Anônimos. A CODA é uma delas, é CODA, é a codependência afetiva. Agora veja, primeira coisa, por que você vai ficar com depressão? É pelo contrário, você devia te soltar foguete, que você está conhecendo você mesmo, está fazendo um autodiagnóstico violento da sua realidade. Isso aí é uma coisa muito séria. Isso vem do passado. Agora, ó, eu não quero embolar seu meio de campo, mas manda para mim agora, se for possível, sim ou não, sobre a seguinte questão. Eu quero te falar uma coisa do seu passado. Posso? Sim ou não? Manda, sim ou não? E põe seu nome, que eu vou te falar uma coisa. Que a hora que eu peguei aqui, eu senti. Não, porque eu não sei o que vai acontecer com ele, eu não quero ter minha consciência pesada. Eu vou falar uma verdade que pode ir embora. Ele ficou deprimido. O que eu vou falar pode piorar a depressão dele. Não, mas é que o negócio foi na hora aqui e eu senti para tocar no assunto, se ele permitir. Olha lá, eu guardei o nome aqui do cara, do nosso amigo. Agora, está se tornando uma constante nessa vida eu ter alguns vislumbres de extrapolação em relação ao meu nível evolutivo atual, quando me proponho fazer laboratórios em casa, ou mesmo nas aulas dos cursos do IPC, sempre quis entender mais sobre o porquê desses acontecimentos comigo. Essa semana, em meio às manobras energéticas que venho fazendo semanalmente, tive muito forte a ideia de que as extrapolações poderiam ser indicadores da minha proex. Hoje, quando você falou de extrapolar o extrapolacionismo, tive uma repercussão energética forte. Na sua opinião, posso afirmar que as extrapolações são indicador da minha proex? Está na cara que você tem alguma coisa. Agora, ó, assuma isso, mas de uma maneira madura. Não fique na dúvida, no impasse, no dilema, no tiratema, no processo. Tem que superar isso aí. Agora, o que é que se passa? Tudo indica que você vai começar a lembrar mais, e você vai fazer isso que eu falo, a extrapolação por si mesmo, que é a extrapolação da extrapolação. Então a pessoa amplia aquela extrapolação que o amparador permitiu que ela tivesse. Entende? Professor, sim. Aqui na letra B, o senhor trouxe agora há pouco a tendência ao esquecimento do megafoco, relacionado lá ao intermissivo. Isso não deveria ser exatamente o contrário, não deveria ser a primeira coisa. Aqui, fala para eles. Fala para eles. O evoluciólogo falou isso, o que adiantou? Você tem que lembrar que é a primeira vez, né, que a pessoa passa por isso. Então, quem é jejum, às vezes tem bobagem. De alguma forma ia se manifestar também no macro pensando. Às vezes vem com o corpo fora de série, está se sentindo bem, toda saudável, cheia de vida. Toca num assunto desse, para ela lembrar o passado, ela fica, né? Ela quer tirar o corpo fora, não é assim? Isso não é da natureza humana? Outra coisa, ninguém quer sair da zona de conforto para entrar na zona de desconforto. Se você perguntar sem pagar, ninguém quer fazer isso. Se pagar, pode ser que seja. Mas não pagando, ninguém quer saber disso. O que é que eu estou falando? É o processo da zona de conforto para a zona de desconforto. Você sabe que isso, eu já escrevi sobre esse assunto, que isso é um antagonismo. A pessoa escreveu, deixa eu ver se tem aqui o nome. Não, demora, né? Não é não. Agora há pouco o senhor se referiu ao ciúme e citou como exemplo as mulheres. Por que se referiu somente às mulheres? O homem não é ciumento? Não. O que eu falei é porque a maioria dos processos sérios de ciúme são femininos. Isso é antigo, tem até, vamos dizer, caricaturas e processos na história de tudo quanto é jeito. Ciúme é um negócio sério. E outras coisas. Eu sei que isso também é difícil, que eu tratei muito homem e mulher, né? Desde Uberaba até o Rio e até chegar aqui.
Os maiores problemas de ciúme que eu tive sempre foram com mulheres, não a meu respeito, eu estou falando a respeito do processo da pessoa, e sempre mulheres, sempre mulheres, sempre mulheres. E outra coisa, não venha falar que é jovem, que não, tem ciúme de tudo quanto é idade. De modo que, me perdoe, eu não sou contra a mulher não, viu? Quero te falar desde já, não sou não. Mas, se é preciso de meter o pau em alguma coisa que está errada, seja homem ou mulher, a gente fala tudo. Na trinomiologia, página 42, gostaria que aprofundasse mais o trinômio ideal, megatrafor pessoal, megafoco pessoal e materpensene pessoal. Olha, isso aqui a gente tem falado muitas vezes aí. É quando a pessoa consegue juntar quais são os pensamentos fundamentais da vida dela. Quer dizer, aqueles pensamentos ideais, aquilo que é o mais importante, o mais relevante, aquilo que pode ajudar mais a execução da PROEX. É o megatrafor, o megafoco, que a pessoa fica lá, e ela fazer disso o materpensene dela. Então, essas três coisas, se a pessoa começar a pensar, ela vai acabar conseguindo ou obtendo uma posição teática disso aí na vida dela. De modo que é muito importante esse trinômio. Ontem eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente e entrevistá-lo para uma especial da Globo News. Me conta, a outra que escreveu, é você mesmo. Então tá. Essa aqui é a mesma, é a tal que teve aí. Hoje estou acompanhando a tertúlia de vocês pela internet e estou gostando muito. É essa que falou que vem aqui, porque eu falei com ela que eu quero trabalhar com arco voltaico com ela, para mostrar as coisas. A outra que estava com ela falou que vem junto. São as duas. Quero agradecer ao senhor e às pessoas que nos receberam aí ontem pela atenção que nos foi dispensada. Um abraço. Olha, é preciso de falar isso com a Abel e a turma que trabalhou lá ontem, o Chico, o povo todo, que já está agradecendo todo mundo aí que esteve lá ontem. Nós trabalhamos aí umas 2 horas com essa turma. Então, ó, vocês ficam sabendo, quem mandou aqui é a Cris. Eu quero dizer para vocês que o nome é Cris mesmo, que eu falei com ela que eu vivo em crises. Eu tenho 5 crises aqui. Já começou a rir, falou assim, ó, você é a minha sexta, chegou. A sexta. Sexta crise. Professor, o senhor comentou ali a questão dos processos de holomaturidade e das prioridades evolutivas, né? E a questão dos aportes, né? De você ter cosmovisão dos aportes. O parapsiquismo não teria um papel fundamental nessa questão? Não é o parapsiquismo que mostra essa holomaturidade, que traz essa cosmovisão? Sim, mas daí? Porque se a pessoa vai atrás desse problema, mais que ela tem maturidade... Sim, mas você não pode estar pedindo parapsiquismo para todo mundo. Eu não estou falando exigindo, não, pedindo. Você não pode estar pedindo. Mas sem parapsiquismo a pessoa vai conseguir ter isso? Vai. Porque o processo é da vontade. Tem primeiro, porque todas essas condições são de atenção, de fixação da memória, de intenção, de vontade. Isso veio antes do parapsiquismo. Parapsiquismo é uma parapercepção. Antes de chegar na parapercepção, você tem, primeiro, sentidos do corpo, seus atributos mentais, para depois chegar nas parapercepções, que é isso. Por isso que eu vivo falando aqui, ó, atributologia. Por exemplo, megafoco permanente. Estou explicando isso aqui para você. Predomínio das percepções extrasensoriais, notadamente do autodiscernimento, quanto às parapercepções evolutivas máximas da consciência. É isso aí, estou respondendo o que você está perguntando. Mas agora o que eu quero te dizer é o seguinte, esse atributologia, essa seção atributologia, o povo às vezes esquece de ler. Ela varia, depende do verbete, não é tudo. Eu não estou repetindo isso aí igualzinho todo dia, não. Então é bom ver como é que é. Agora, a coisa mais séria é isso. Esse aqui é o ponto mais alto que tem da atributologia. Primeiro, o sentido do corpo. Sua vista, seu ouvido, a gustação, o tato. Depois, seus atributos mentais. A memória, a imaginação, a elaboração mental, o juízo autocrítico que você faz das coisas. Depois é que vem a parapercepção, que é o que eu vi falando aqui. Clarividência, exteriorização de energia, a interassistencialidade energética, o processo, por exemplo, do estado vibracional,
o crânio chacral. Você entendeu? Agora, o que me parece que o fixador desse megafoco permanente seria o parapsiquismo, entendeu? Não. O fixador mesmo é o autodiscernimento da pessoa com a retilinearidade autopencêntrica. Não é nada disso. Isso aí vem depois. É outra condição. Vê se tem lógica lá dentro, não vai no meu bico. O que é que eu estou falando? Discernimento com retilinearidade do pensamento, da pensionização. Tem lógica isso ou não tem? Tem lógica para você? Pois é, lá ele pensou nisso, né? Você olha que ele é membro do trio Parada Dura. É seu colega aí, ó. Você está entre seus pares. Fazendo uma analogia, como você chegar numa terapia, você fala para a pessoa, ela chega em conjunto e vê assim, ó, o meu megafoco que eu tenho que trabalhar essa semana é isso. E mesmo assim ela pode esquecer pela vontade, porque ela não tem intenção. Isso é que eu tenho lá, e você canetas e papéis. Ok. Escreva aí, por favor, escreva com sua própria letra. Isso. E põe a data. E mesmo assim, Tem coisa que eu ponho assim, coloca aí, holociclo, 8h15 da manhã. Tem coisa dessa que eu ponho tudo lá. Agora, Val, esquecimento. Mesmo assim ela pode, por autoassédio, e não, mesmo anotando, não trabalhar aquele ponto. Então agora, se ela ressoma, quer dizer, viu aquilo lá no extrafísico, chega, mesmo com o parapsiquismo, ela pode captar e não... Tem gente que esquece tudo, Gabriel, se trabalhar muito. Por exemplo, faz alguns meses, apareceu uma moça lá, que ela estava relutando em escrever. Mas eu não vou escrever porque depois eu esqueço que eu escrevi, eu não sei aonde. Então espera, vamos fazer uma coisa direito. Já que é assim, vamos fazer escrita da escrita da escrita da escrita. Primeiro, escreva na sua mão esquerda isso aí. Põe aqui na palma. Que é aquilo, o autógrafo, a autografia cutânea. Escreveu? Sim. Agora me dá sua mão direita aqui, que eu escrevo na sua direita, porque você não vai escrever com a canhota. Escrevi lá o que tinha na mão dela. Agora pegue o papel e escreva. E vamos colocar. É o tal negócio da data. Data, horário, tudo foi colocado ali, o que eu devia de fazer. Eu garanto a você que pelo menos até amanhã, você ainda vai tomar banho hoje ou já tomou o banho diário? Não, já tomei banho. Então, até amanhã você não vai esquecer, porque está na mão. Agora, ó, esconde a mão. Qualquer coisa, se o problema é esse. Agora, escrevemos na palma da mão, porque não tem jeito, né? A palma é terrível. E tem gente que escreve aqui, ó. Agora, o processo você escrever na palma, tudo que pega, se aparece, a pessoa mexe qualquer coisa, todo mundo vê. Agora, uma vez eu vi um documentário que a pessoa estava com algum tumor e ele começou a filmar porque ele começou a esquecer tudo e ele queria filmar, documentar, trabalhar a amnésia. Os interesses mantiveram, ele quer dizer, mesmo com a amnésia, ele teve os interesses e era a repercussão. É o discernimento dele. O homem tem discernimento. O discernimento é superior ao estudo. O discernimento é superior à memória. Presta atenção. Acapite? E essas faculdades mentais, que são os atributos mentais, esses do mental soma, tem uma gradação, há um gradiente nisso. Uhum. A vontade está acima dos processos todos. Agora, quando chega no nível de discernimento, é uma das coisas mais sérias que tem para a vontade. Não adianta nada a pessoa ter vontade se ela não tem discernimento de nada. É assim que criam os belicistas, etc. Tal. O cara tem uma vontade danada, é um líder, fala grosso, domina todo mundo, mas não tem discernimento, ele não faz nada que presta. Então, vontade, discernimento são atributos mais ou menos dentro. Agora, memória é mais relacionada tipo a veículo, porque mesmo a memória é mais um registro. É um registro, é veículo. É um registro, então veja bem, é um processo mais de passado, não é do presente. A memória é memória. Claro. É o seu passado, é o que já vivenciou. Presta atenção, é a fixação que você está fazendo naquele momento. Ó, eu acabei de fazer a fixação, pronto, já virou passado. Memória é sempre passado. Então, mais sério. Então, quando a gente fala memória presente, é uma das coisas mais volúveis, mais instáveis, mais fugazes que tem. Memória presente. Memória contemporânea. Isso é muito relativo.
Mas numa hierarquia, por exemplo, eu colocaria vontade, discernimento, cosmoética, o entendimento da cosmoética, mais ou menos... Vontade, o que mais? Discernimento, o entendimento da cosmoética, mais ou menos num tipo de hierarquia, e memória, não, atenção... Você tem que colocar várias coisas aí, tem que ver a intenção, você esqueceu. Então, é que eu quero dizer a intenção dentro da cosmoética. Vontade tem que colocar a intenção nessa história. Nesse sentido. E senão, a intenção pode derrubar o discernimento. Não, tudo bem. Só queria complementar que o senhor fala aqui, ó, no sinergismologia, um sinergismo autoevolutivo, vontade inquebrantável. Vocês viram tanto sinergismo que tem aí? Eu vi aqui... eu não deixei pedra sobre pedra. A importância, o foco... Só para limpar o assunto. O foco é o sinergismo, né? Quando você fala em... Agora, seria bom a gente ver. Vamos fazer isso em função do Gabriel. Presta atenção. Sinergismo, holofilosofia, principiologia, autoexperimentologia. Entendeu, Gabriel? Olha só. Sinergismo, autoevolutivo, comunicabilidade, intelectualidade, paraperceptibilidade, que é justamente isso que eu estava falando para você. Sinergismo, autoevolutivo, vontade inquebrantável, intencionalidade cosmoética, organização eficaz. Sinergismo, reflexão científica, autopesquisa evolutiva. Sinergismo, descrenciológico, autoquestionamento, heteroquestionamento, omniquestionamento. Olha a gradação e o crescendo disso. Agora, sinergismo, descrenciológico, fatos para fatos, autoexperiência. Esse é o descrenciológico, porque você tem que usar a descrença para fazer a experiência pessoal. Agora depois, sinergismo carístico, autoposicionamento, verbação teática. Depois, sinergismo, determinação, versatilidade, fixando o megafoco pessoal. Esse é que interessa, no caso aqui. Agora depois, sinergismo, megatrafora, materpensene, megafoco, formando as bases da excelência consciencial, que é o que nós falamos aí antes. Agora, no sinergismo, você falou sinergismo autoevolutivo, comunicabilidade, intelectualidade, paraperceptibilidade. O que tem? Comunicabilidade e a questão da parapercepção, é um processo mesmo de comunicação, de percepção, de captar. É a mesma coisa, só que do ponto de vista... Por exemplo, uma pessoa pode ter percepção e ela não abre o jogo. Uhum. A comunicação tem que vir primeiro. A capite? Ela não abre o jogo do ponto de vista verbal, mas se eu... Não, senhor, ela não abre o jogo de nada. Ela esconde o negócio, atira o corpo fora, ela não quer pensar naquilo. Que é isso? Para a percepção, está cheio disso. Olha aí na universidade. Uhum. Você fala nisso, eles te cospem na cara, é um perigo. Agora, comunicabilidade, intelectualidade, paraperceptibilidade. Isso é perfeito. Agora, a comunicabilidade tem que ver o que a pessoa quer. Porque senão, ela não comunica nem a intelectualidade dela, não é a parapercepção, a intelectualidade. Nem o que ela sabe. Agora, normal. Uma pergunta, eu estava pensando sobre a questão de fenômeno. Por exemplo, o estado vibracional, se você aplica, é teu, tudo bem, você provocou aquilo, mas um outro sensitivo pode perceber, ou uma consciex. Sim. Agora, por exemplo, uma sensação, uma sinalética, aí só diz respeito à pessoa porque o outro não percebe? A sinalética ninguém vai perceber. Só você. É um processo pessoal. Agora, exteriorizar a energia, não. Isso qualquer um vai. O estado vibracional, por exemplo, quase sempre você está exteriorizando a energia. Isso aí pega qualquer um. Agora, a sinalética não. A sinalética é um processo seu de percepção. É um sinal. É coisa sua. Você está captando o processo. É diferente. Um arrepio, por exemplo, ele até pode ser percebido fisicamente. É seu. Um arrepio é do seu corpo. O problema é seu. É da sua sinalética. Agora, ó. A maioria da sinalética tem uma base intrafísica, somática. Quer dizer, há uma somatização do processo parapsíquico. A capite? Isso é sinalética. Então, a sinalética, em tese, para abrir o jogo para você, quase sempre há uma somatização do processo do corpo. Isso é terrível. Olha os sons intracranianos, por exemplo. Você quer a sinalética mais brava do que essa? E é um processo que você escuta dentro de você. Acontece alguma coisa.
Um dia desse mesmo, aí apareceu a pessoa falando isso, eu nem tinha ideia do que era. Eu que falei que era sonho intercarregado. Entende? Esses fenômenos parapsíquicos, a turma é muito jejum, né? Tem que trabalhar muito nisso. Esse próximo milênio, o povo na Terra vai ter que trabalhar muito o processo parapsíquico. A predisposição a uma somatização positiva, então, seria... Porque você falou... Seria ela isso. É parafisiológica. Somatização parafisiológica. Do ponto de vista positivo, ou seja, ela é contrária àquela somatização que você falou do autoassédio. Tá. Tem um monte de coisa da psicopatologia que não tem nada que ver com a gente, mas que é tudo igual, parece. Valdo. É igual o caso da arritmia. Valdo, letra B, né? por favor. Valdo, o senhor falou dessa questão aí do tema do curso intermissivo. Esse tema do curso intermissivo poderia ter relação com, por exemplo, o que chamou a atenção na pessoa para ela chegar na Conscienciologia? Lógico, sempre é isso. Alguma coisa. Pode observar. Agora, as pessoas não sabem, até pode dar um contra nisso, porque elas não perceberam, elas não prestaram atenção. Mas se você for olhar por que você chegou, você olha lá que tem aquele negócio, tem um tema no meio que é justamente esse. Ô Valdo, por exemplo, se teve, por exemplo, um incidente na questão da ressoma da pessoa, também isso aí poderia ter alguma relação com esse tema de pesquisa, não? Com esse tema? Também tem. Então, por exemplo, se ela vê uma relação... O tema do processo da vida da pessoa é importantíssimo com toda a vida dela. Por exemplo, teve um incidente... A base está embasando a vida humana dela atual. Teve um incidente na ressoma, e esse incidente da ressoma tem relação com o que trouxe ela na Conscienciologia. Então, isso aí chancela. Às vezes tem relação indireta, né? Porque é uma consequência. Consequência do tipo de assédio, alguma coisa nesse sentido. Tudo isso tem. Pode falar. Sr. Valdo Aknas, uma questão de forma para eu entender melhor, tá? Na principiologia, o senhor colocou 5 princípios. Depois o senhor usou também na trinomiologia um trinômio com princípios. E na pensionologia também colocou princípios. Eu queria entender o critério que o senhor usou para fazer essa combinação. Esclarece as coisas, não ficou claro para você? Não, para mim ficou. Você notou que não tem repetição de nada? Não, não tem. Então. Estão perfeitos, eu só queria entender por que... Para você que meus cumprimentos. Não, mas você observou, está ótimo. Ela está boa, ela está passeando o pente fino. Agora veja, não tem repetição de nada. Nada. É sério. Às vezes você tem que colocar as sessões uma dentro da outra. Eles estão bem adequados, bem pontuais. É o jeito. Tem verbete que eu já coloquei a mesma coisa em 5 lugares, 5 sessões. Esse aí tem 13. Página 42, Valdo. Efeitologia. El efeito dinamizador autoevolutivo da adquisição definitiva do megafoco interassistencial. O efeito dinamizador autoevolutivo da aquisição definitiva do megafoco. Dinamizador, quer dizer, ele vai melhorar a sua evolução na hora que você adquire a noção, você tem discernimento definitivo desse megafoco. Então, você aceitou para você, não, o meu processo é esse, eu preciso disso. Isso aí dinamiza tudo que você faz. Por quê? Você agora já sabe seu destino. Você já sabe para onde você vai. Qual é o seu objetivo, sua meta, o escopo. Isso aí é seríssimo. Você entendeu? Agora, a pessoa tem que reconhecer isso com o tempo. Agora, na pensionologia, Valdo, aí na página 41. Na quarta linha, de baixo para cima, você escreve: megafoco duradouro revelado no mater pensione pessoal. O megafoco duradouro revelado no mater pensione pessoal. Então, por exemplo, qual é o seu mater pensione atualmente? Você conserva esse mater pensione há muito tempo? Ele diz respeito ao seu megafoco? Tem pessoa que está só interessada num processo emocional, não tem maturidade sexual, não tem nada. Ele está interessado na conscienciologia, mas a cabeça dele está só no sexo. Não resolve nada, não tem nada a ver com isso. Então o megafoco dele está totalmente centrado, tudo fora de ordem.
ele está fora do eixo. Entende? Desviou. É isso aí que eu quero dizer. Agora, o megafoco duradouro, revelado, não mata pensando pessoal. Quer dizer, você não se dispor para a pessoa que examinar você, vai ver que a sua tendência é sobre isso, você se interessa muito por isso, vê direitinho como é que é. Você já sabe o que é. Esse é o megafoco. Os rapazes da minha infância. O Condorcet tinha o megafoco dele na questão da própria vida. O outro, nosso amigo arquiteto, tinha no problema da arquitetura. Isso era o megafoco deles naquela ocasião. Se de ver o que aconteceu depois. Valdo, aí mesmo na pensionologia, na última linha, você escreve o princípio da retroalimentação pensênica. A retroalimentação pensênica é a hora que você tem uns pensênios que enriquecem você. Ao passo que você vai sabendo outras áreas, aquele pensênio aumenta a sua visão, e isso leva você para a cosmovisão. Isso aqui é a retroalimentação, é o biofeedback pensênio. Essas coisas existem, funcionam. A pessoa tem que ver como é que é isso e por quê. Agora, isso geralmente ocorre com quem tem muita reflexão, quem tem muita introspecção, quem pensa muito, reflete, pondera, é o pensador. Esse alcança a retroalimentação pensênica mais do que a média. Professor, sim. Aqui no ar. Na página 42, em binomiologia, o binômio atenção ininterrupta, autorreflexão continuada. Assim, a gente entende até certo ponto. Mas, assim, diante das tarefas do cotidiano, como que a gente compartimenta isso e mantém a autorreflexão continuada diante do megafoco, que é um tema de pesquisa que a gente tenha, por exemplo? Atenção ininterrupta e autorreflexão continuada. Por exemplo, uma pessoa que começa a se interessar pelo desassédio pessoal, ela tem atenção ininterrupta a tudo que ocorre em torno dela para não ficar assediada. Agora, isso vai dar uma autorreflexão sobre o assunto que vai atingir todos os temas de interesse dela, do contexto da existência dela. E é continuado o tempo todo. Esse é o caminho da dispersidade. Você entendeu? Dispersidade é isso. Uma pessoa que quer chegar para ser desassediada permanente total, como é que ela vai chegar nisso sem reflexão, sem introspecção? Não tem jeito. Ela tem que pensar muito. Porque assédio, ele começa pequenininho e acaba. É igual um furo que esbarrou da represa. Uma bobaginha acaba com tudo. É igualzinho crack. É umas bolinhas, coisinha à toa, custa, às vezes são vendidos por centavos. Vocês sabiam que tem crack vendido baratinho. Uma das coisas mais baratas que tem é comprar o crack. Isso é uma loucura. Agora, em 3 dias, a pessoa está viciada. E no caso aqui, o senhor coloca atenção ininterrupta. Por exemplo, eu estou dando aula na faculdade com 40, 50 alunos. E diante das perguntas, das colocações e do trabalho que a gente faz em sala, sempre tem algumas situações que acontecem que a gente percebe a questão do desassédio. Essa atenção ininterrupta seria isso em todos os lugares. Nessa hora que você viu lá, o tema é reconforto. Você escreve no papel. Reconforto, pra você não esquecer. É assim que a gente faz. É na hora. Para quem não tem memória de elefante, que tem memória de mosca, de fruta, é preciso de registrar na hora que acontece. Não, memória de mosca, de fruta. Você já pensou como é que isso é bacana? O processo é o seguinte, a nossa personalidade não mandou nada não. Caiu, é? Agora, quando a gente não tem o pé de meia feito, e isso acaba sendo um tanto prioritário, como fazendo para dividir as prioridades pé de meia
e desenvolvimento da consciência para a interassistencialidade. Olha, a interassistencialidade não precisa de pé de meia para ser feita, não. Isso aí, quem precisa disso é quem está fazendo demagogia. É o Lula que usa o dinheiro nosso de contribuinte para fazer a política dele. Isso é outra coisa. Então, não fica com esse processo de pé de meia e interassistencialidade. A pessoa pode fazer sem pé de meia, sim. É muita gente que faz sem pé de meia. Às vezes, aquele que está fazendo precisa mais de assistência do que o outro que está assistindo. O senhor pediu permissão ao amigo teletertuliano para dizer a ele alguma coisa importante. Os teletertulianos aí presentes fizeram algum tipo de reclamação sobre o senhor querer revelar ao teletertuliano alguma coisa sobre ele mesmo. Qual foi a reclamação? É bom você pega e explica. As pessoas aí presentes acham que o senhor não devia fazer a revelação ou não deveria pedir a permissão para fazer? Não deu para ouvir nada daqui. Explica aí. Bom, não foi reclamação, foi solicitação. Também quero, né? Todo mundo aqui querendo também que fosse revelado alguma coisa. Só para clarear, pelo contrário. Todo mundo aqui está fazendo fila. Agora, o caso todo é que eu estava aí, na hora que eu recebi o negócio, eu tive aqui o problema de falar, de dizer para a pessoa se ela permitir. O problema todo é esse. Deixa eu ver onde é que está o negócio aqui. Eu já nem lembro mais aqui, porque está uma bagunça isso aqui. Tem que esperar, hein? Não, mas o processo, como é que ele começou a falar mesmo? Foi um problema lá que ele disse. É a codependência, pois é, então estou certo. É a coda, é esse aqui então. É que já tem um monte depois daí. Eu vou deixar aquele separado até a gente acabar, sei lá se não aparece aí. Ele está aqui. Mas quem é que está com o microfone aí? Tem alguém? Como é que nós estamos? Agora, vocês hoje estão estudando muitas coisas sobre megafoco. Nós já trouxemos alguns verbetes aqui sobre o problema de megafoco, não é isso? Agora, esse aqui é da megafocologia, quer dizer, é da especialidade específica do assunto. Agora, sempre é bom a gente lembrar os dados que tem aqui, ó, que o detalhismo está muito cheio de detalhe mesmo, tem muito detalhe aqui para a pessoa pensar. Um deles, por exemplo, mitologia, o mito da busca incessante pela perfeição. Isso aí é muito sério. Agora, a legislologia, a lei da sobrevivência, a lei do maior esforço evolutivo, a lei da mega fraternidade evolutiva, a lei da manutenção do megafoco consciencial. Quer dizer, esse megafoco tem uma lei, que é a manutenção. Nós não podemos esquecer disso, porque senão a gente sai fora do lugar. Agora, na política, a democracia pura, a meritocracia evolutiva, as políticas conscienciocêntricas, objetivando o entendimento preliminar dos princípios do Estado mundial. O antagonismo, princípio da autoevolução, princípio espúrio do autocomodismo. Esse autocomodismo, ele é terrível. O processo que nós queremos aí de fazer a tempestade publicitária dos o processo nosso teletertuliano, mas devido aos intermissivistas, é justamente isso aqui. Volta. Que é tirar a pessoa do autocomodismo. Não entendi, você falou no megafoco no grupo e, por exemplo,
aqui que seria o AIEC, é o megafoco no que? Na paratecnologia que ele vem? Porque é uma vida muito curta. O que seria esse megafoco? Atualmente ele está trabalhando nisso, né? Mas eu não sei da vida dele o que foi, ele me falou. Um negócio para pensar, tem que examinar. Por isso que você falou que sempre que é aquele mistério dele. Agora, como é que é isso, essa questão do megafoco no grupo, sobre aquela questão que eu já vi você falar, a pessoa ela vem para mexer em determinada arca, ela vem para mexer na China. Por exemplo, não, presta atenção, você lembra lá no Projeções da Consciência que eu falo sobre o Tancredo? Lembro, do Tancredo. E ele veio preparado para mexer com o processo de eletrônica. Uhum. Possivelmente é processo cibernética, computador. Ele veio com a corda toda. Agora ele estava mexendo num negócio grande, porque ele criou um ambiente lá. E aquilo é instruído por evoluciólogos, senão ele não teria feito aquilo. A hora que faz uma maquete extrafísica do processo, sendo que é um cenário, ele fez o Projac, ele fez Hollywood, ele fez os estudos da Universal, lá, extrafisicamente. E onde é que entra, por exemplo, para ele ir nisso daí, ele tem uma afinidade de grupo, uma coisa que seria para trabalhar com questão grupal. Pois é, mas ele explicou isso tudo. Ele viu isso tudo com calma. Agora veja, ele criou um ambiente, examinou as coisas todas. Ele estava brincando de cozinhadinho, mas um negócio muito bem feito. Estava estudando todos os detalhes para ver o que ia dar. E outra coisa importante, ele já estava fazendo isso por si. Ele não estava sendo comandado ali diretamente, que eu encontrei com ele. Ele estava já mandando o assunto. Ele já tinha dominado o processo, não tinha uma câmera em cima dele de comando. Ele estava autônomo. Você entendeu isso? E aquilo não seria, então, o primeiro curso intermissivo dele, ou seria? Não, ninguém vem com isso, um primeiro assim, desse jeito. Ele aí não. Ele aí tem mais coisa. Esse povo tudo já é errado, veterano, sabido. São muito sabidos. Então, dá para dizer que no primeiro curso intermissivo, geralmente a pessoa não trabalha essa questão da plasmagem, ela não tem noção disso. Esses aí também, eles não fazem questão de estar aqui conosco. A turma que vai para o curso intermissivo, eles têm alguns deles que já deveriam estar aqui conosco, para ter a mesma experiência. Mas, por exemplo, o AIEC, esse tipo assim, ele não quer saber disso ainda não. O negócio dele, o nível já é outro, o interesse é outro, o megafoco é outro. Você entendeu o megafoco aí com isso? Uhum. Agora, por exemplo, uma série desses que vem lá da Interlude para cá, fica observando o que nós discutimos aqui, eles desejariam ser um dos nossos, já. Para passar por todo o processo. Isso é uma avidez normal, não é isso? Até um certo ponto, você acha que é uma avidez normal. Mas fala, Cris. Está aqui na questão da politicologia, se o senhor poderia falar mais sobre essas políticas consensocêntricas que objetivam o entendimento preliminar dos princípios do Estado Mundial. Você poderia dar algum exemplo dessas políticas consensocêntricas? Eu acho o seguinte, por exemplo, a política nossa de trabalhar com o Conselho dos 500 e fazer, por exemplo, alguma coisa já, uma mensagem a partir do pórtico da Cognópolis. A gente tocar nesse assunto da Cognópolis, o processo da gente frisar o problema da CCCI, isso tudo está dentro desse caminho, bem claro. Principal de uma política consensocêntrica, no nosso caso aqui, na nossa atual situação da CCCI, o que não pode faltar? O que eu vejo a coisa mais séria é fazer o máximo de interassistencialidade evolutiva. Então, mas no nosso contexto... Presta atenção, olha o que eu falei. Interassistencialidade evolutiva. Eu fui no máximo. Isso é o máximo que nós podemos fazer. É o que interessa. Mas no contexto atual da CCCI, como é que a gente viabiliza esse máximo da interassistencialidade evolutiva? É ver isso. Como é que a gente pode fazer para assistir mais os outros? E do ponto de vista mental somático, cosmoético, do ponto de vista do top. Tudo nosso é o ápice, apex, pináculo, acume, top.
topo, auge, apogeu. Então, ontem o senhor comentou da questão da maturidade. O João Aurélio fez uma pergunta sobre a questão de um aspecto prioritário do nosso grupo. O senhor mencionou a questão da prioridade. Da maturidade, desculpe, da maturidade. A maturidade cosmofisiológica. Isso. Dentro desse ápice da interassistencialidade evolutiva, como é que a gente contextualiza a condição da maturidade cosmofisiológica, mas na prática, em ações práticas? Fala aí qualquer coisa. O que a pessoa está fazendo? Eu vou te falar. Sei lá, por exemplo, na questão da administração das instâncias conscienciocêntricas. É só colocar isso lá, ver se os itens todos daquela administração estão dentro disso. Está caminhando para isso? Se o negócio está desviando, está indo para baixo, está regredindo, está indo para o lado, tem alguma coisa errada. Tá, então, O problema é fazer isso que eu chamo confluência, convergência. Convergência. Trazer tudo para aquele ponto. Centralizar os interesses grupais. Esse é que é o caminho. Isso passa por uma dimensão de também fazer, digamos assim, uma articulação cosmoética com relação a pessoas, para que esses interesses possam ser centralizados. É o CGC. Tá. Conselho Grupal. O Código Grupal. Código Grupal Grupal. de Cosmoética. Conjunto Grupal de Cosmoética. Tudo que a pessoa está fazendo. Esse é o caminho. Dentro dessa questão da Cris, e como exemplo de política conscienciocêntrica, entrou em contato com a gente agora a Vera Moreira, que é assessora de imprensa do J. Vasconcelos, que eles querem divulgar o livro e o conceito de democracia pura e querem utilizar o nosso exemplo aqui para divulgar isso na imprensa. Então eles estão pedindo material, a gente pode de repente mandar sobre o Conselho dos 500. Fazer uma relação dos dados que a eles estão fazendo para levar isso. Quer levar e quer divulgar o Conselho. Falar o caso do Conselho dos 500 e tal. Isso. Expõe isso tudo aí. Eu vou passar o contato para a Isabel ali e tal. Mas olha a sincronicidade, né? Tem essa questão. Bom dizer que os nossos livros, às vezes, também são distribuídos gratuitamente, voluntariado. E às vezes a gente faz edições inteiras igual isso aqui, ó. Homo Sapiens Pacífico, esse livrão, terceira edição gratuita, foi feito só para isso. Isso também é importante, a gente põe. Agora acho que é mais um ponto aí para a gente, dentro da convergência aí de mídia e tudo. Não, vamos fazer. Isso aí seria bom com eles, a gente ter uma parceria permanente. Megafoco é o mesmo. Perfeito. Esse é o caminho. Valdo aqui, letra B. Você tinha falado lá do AIEC, que ele não tem, o interesse dele não está voltado para cá. Você podia aprofundar isso? Eu não entendi direito. O que é que eu falei? Você tinha falado que o AIEC, atualmente, ele tem um megafoco, que ele não tem um interesse em estar aqui com a gente. Não, porque ele está num período intermissivo de preparação das coisas que ele não sabe para onde vai. Acho que nem ele sabe, por enquanto. Ele, no momento... Ele está seguindo o conselho de quem? Conselho ou o colégio invisível de quem? Eu sei, mas isso é no momento. É nesse momento. Agora, quando ele vier para cá, ele vai ter alguma atividade relacionada à conscienciologia? Estou perguntando, eu não sei. Ele só tem, né? Está trabalhando na Interlúdio. Só tem. Quem for para a Interlúdio tem relação com a gente. Agora, nós não podemos falar assim, tem que ser o contrário. Nós temos relação com todo mundo que vai lá para a Interlúdio. Só isso. Senão fica lá. É de baixo para cima, não é de cima para baixo. Não. Já pensou? Daqui a pouco o tri parada duro, o Adélio vai achar. Estou regrando. Essa semana vocês não podem ir. Valdo, mas quando você falou isso, você quis dizer também que ele, como consegue, ele não tem interesse em visitar a gente? Não tem, agora não tem. Ele visita a gente, mas não é isso. Ele não tem interesse em reacionar para estar conosco hoje. Ele não tem esse interesse. Você tem que ver, isso tudo o que eu estou querendo é mostrar a natureza, vamos dizer, o mecanismo, a estrutura do megafoco. Por exemplo, o megafoco
desses que estão fazendo o curso intermissivo pela primeira vez que vem aqui e que tem relação com interlúdio é uma coisa. O do AIEC é outra. Assim, eu entendi. Pois é, o problema é esse, é o período intermissivo nesse contexto atual. Como é que estão as coisas, não é isso? O povo ri, mas é que eu não entendi quando você falou lá antes. Valdo, letra A. Aqui. A gente sabe que o curso intermissivo é um processo recente, de 1600 para cá. Além da capacidade de megafoco, como a gente pode, quais são os indicadores para a gente aferir que a pessoa tem mais de um curso intermissivo? Aquela pessoa tem mais de um curso intermissivo a partir desse traço. Olha lá na faixa evolutiva. Lá nos 20 propulsores? O cara está acima, de esperto para cima, já é um bom sintoma. Aqui, sintoma, viu? Mas aqui tem muitas Tem muitas pessoas aqui que fizeram mais de um curso intermissivo? Na CCCI tem muitas pessoas que têm mais de um curso intermissivo? Aí é preciso de ver, né? Essa pesquisa eu ainda não fiz. É porque tem que ser o Antônio, o IBGE. Você falou do Antônio que tem... Pois é, o Antônio ele deve ter tudo isso. O Antônio esconde leite, é igual vaca. Você entendeu? Ele é bem capaz de saber. Nós não podemos estar falando que ele não está presente, né? Não pode estar falando pelas costas. Devia ele aparecer uma hora. Perguntar para ele. Entende? Qual é essa condição dele, né? Da situação. Escuta, Luimara, hoje nós estamos chegando no seu horário, você não falou nada. Hoje não vai perguntar nada, não vai falar nada, nem nada. Que ela sempre é uma das últimas, vocês já perceberam? Eu sempre olho aí no fim antes para ver. Quando eu vejo que ela está, porque já tem alguma coisa. Mas hoje já não tem micrófono, não tem nada, quer dizer que a situação está um pouco precária. Ela não chegou a almoçar hoje, então hoje já não pode colaborar. Mas olha, de modo geral, então a situação é mais ou menos essa. Vamos ver o que vai acontecer daqui para lá com o megafoco de vocês. Vamos ver se esse verbete ajudou de algum modo vocês ampliarem o megafoco. Isso aqui é importante. Nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 71 assinaturas no livro de presença, 33 perguntas presenciais, 16 perguntas online, 43 votos presenciais, 7 votos online, 945 acessos online. Hoje teremos recados da Tatiana, aula especial, aula aberta especial da Reaprendência, a Magali, curso 40 manobras de energia, a Neida, palestra do IPC, Sandra Tornieri, jornada da parapercepciologia, a Glínia Pontes, imersão progetioterápica, a Dulce Dal, pai de obras conscienciológicas, e a Kátia Aracaki, prova da imagística. Antes, recado do Amigos da Enciclopédia. Desculpa. Boa tarde a todos. Nós gostaríamos de passar um recado dos Amigos da Enciclopédia. Para aquelas pessoas que têm interesse de retribuir os conhecimentos adquiridos aqui nas tertúlias conscienciológicas, pode participar do programa Amigos da Enciclopédia. Para quem não sabe, esse programa é que ajuda a manter a holoteca, o holociclo e tertuliário. Então, quem tiver interesse pode entrar no site www.enciclopediadaconscienciologia.org e efetivar a sua inscrição. Essa estrutura, a gente tem alguns itens para falar para vocês, correspondem a cubas, papéis, né, os verbetes que vocês pegam aqui na tertúlia, clipes, grampos, os grampos dos verbetes, luz, iluminação, ar-condicionado, funcionários, material de limpeza, água, galões de água, né, material de informática, a própria transmissão da tertúlia.
tudo isso tem sido custeado pelos amigos da enciclopédia. Então é muito importante que a pessoa que tem interesse, que tem disponibilidade, né, possa se tornar um amigo e agora, nesse ano de 2010, fazer a renovação, que a gente está estimulando aí os amigos da enciclopédia para continuarem amigos e fazer a sua renovação. A inscrição continua o mesmo valor, R$ 720. A pessoa pode pagar em 12 vezes de R$ 60. A gente aceita cheques. Às vezes a pessoa não consegue pelo site, pode mandar em cheques para nós, cheques cruzado, nominal ao CAEC, em envelopes, né, em correspondência normal, que é super seguro, não tem problema. Ela pode fazer inscrição pelo site. No site, no enciclopediadaconscienciologia.org, nós aceitamos o Visa e o Amex. Tá? Então ontem mesmo, né, a gente estava fora de Foz do Iguaçu e fizemos uma inscrição no Amigos da Enciclopédia de uma pessoa que não era amiga pelo site, levou 2 minutos. Tá? A inscrição efetivada, normal, certinho, pelo Visa. O Visa a gente aceita em 6 vezes. Então, pode ser feito também depósito bancário, várias formas aí, a pessoa pode escolher. Então, fica o convite aqui, né? Mais informações pelo site enciclopediadaconscienciologia.org ou na recepção do CAEC 45 3525 2652. Obrigado. Pessoal, boa tarde a todos. Em nome da Reaprendência, nós gostaríamos de convidar a todos para uma aula aberta especial que vai acontecer no domingo. Essa aula vai ser ministrada pelo professor Jeffrey Lloyd, que é da IAC, ele está aqui em Foz do Iguaçu, está ali, né? E a Reaprendência aproveitou a vinda dele aqui, fez um convite especial, ele aceitou, e ele vai dar uma aula de 2 horas sobre o tema desrepressão consciencial. Essa aula que ele vai dar vai ser no domingo, às 15 horas, na sala da EAD, aqui onde tem os eventos da Reaprendência. Vai ser em português, né? Então quem falar português, quem falar inglês está convidado, pode participar. É aberta a toda a CCCI. E depois da aula dele sobre desrepressão, ele também vai estar conversando conosco sobre a parapedagogia internacional, como que funciona as aulas, como que funciona nos outros países, ok? Então, qualquer dúvida, você pode conversar com qualquer pessoa da Reaprendência. Aguardamos vocês lá. Boa tarde a todos. Hoje eu estou aqui para falar do 40 Manobras Energéticas. É um curso que vai ser ministrado pelo professor Mário Oliveira. Tá? Esse curso ele tem como objetivo estimular os participantes à execução das manobras energéticas no dia a dia com maior desenvoltura e confiança. Ele é feito em 2 módulos. O primeiro módulo vai ocorrer agora no dia 15 e 16 de maio. E o segundo módulo vai ser no dia 12 e 13 de junho. São 2 finais de semana. O investimento é de R$ 300. E os interessados podem estar entrando em contato aqui com o CAEC. Obrigada. Boa tarde a todos. Estamos aqui para divulgar os eventos gratuitos do IPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Sempre aos finais de semana, aos sábados, o IPC oferece 2 palestras gratuitas, ou seja, entrada franca. Um no Centro Educacional Foz, que é no centro, geralmente à tarde, das 15 às 17 horas, e o outro no Shopping JL Cataratas, à noite. Então, nesse final de semana, dia 27 de março, o primeiro tema será tarefas assistenciais, esclarecer ou consolar. Professora palestrante, Carolina Elvanger. E o local será no Centro Educacional Foz, na Rua Rui Barbosa, 820, sala 804, no edifício Executivo Center. O segundo tema, que vai ser no Shopping JL Cataratas, no 2º piso, próximo à Livraria Nobel, o tema será Paz e Universalismo, com o professor Tiago André. Horário, das 19 às 21 horas. Maiores informações pelos telefones 3028-0282 ou 2102-1448. Ou ainda no site do IPC, www.ipc.org. Estão todos convidados. Boa tarde a todos. Em nome do CAEC, nós estamos convidando para a 3ª jornada de Parapercepciologia e primeiro Fórum de Pesquisa das Dinâmicas Parapsíquicas, que irá ocorrer de 16 a 18 de julho de 2010, aqui no discernimento.
A programação está recheada de pesquisadores e o mater pensene deste evento é a cientificidade parapsíquica. Para vocês terem uma ideia, quem são alguns dos conferencistas? Professor Moacir Gonçalves, professora Rosemary Salles, professora Cristina Aracaki, professora Ami Belo e Batira Persotto, professores Eduardo Azevedo e Nazaré Almeida. Todos os dias, provavelmente nós vamos aqui falar um pouco sobre esse tema e vamos também em breve anunciar os cursos pré e pós-evento. Então estão todos convidados, aproveitem para se programar para as férias de julho e vir para este evento. Ok? Muito obrigada. Boa tarde, estou em nome da OIC, estou aqui para convidar para participar do curso Imersão Progessoterápica, que estará acontecendo no dia 30 de abril, 1 e 2 de maio. O curso atualmente está com o valor de R$ 550 e podendo ser dividido até em 3 vezes. Esse valor vai até o dia 20 de abril. Maiores informações, telefone 3025-1404. Obrigada. Pessoal, boa tarde. Em nome da Unescom e da Reaprendência, eu gostaria de convidá-los para participarem do PAI Obras Conscienciológicas. Esse PAI conta com a heterocrítica, né, imersão, são aulas específicas com os autores de 10 livros conscienciológicos. E se vocês quiserem mais informações, vocês procurem a Secretaria do CAEC. Obrigada. Boa tarde. O CAEC convida para o 2º final de semana de qualificação pensênica, que será realizado aqui em Foz, no feriado da Páscoa, dia 3 e 4 de abril. No sábado, pela manhã, haverá a 2ª prova da Imagística, que consiste na pessoa estabelecer 200 relações com um objeto na frente do qual ela estará sentada. Na parte da tarde, haverá uma oficina de quadrinhos com o professor Pedro Marcelino, onde ele abordará a história dos quadrinhos, quadrinhologia e técnicas relacionadas aos gibis. E no domingo, aqui no Tertuliário, nós teremos um curso sobre criatividade e quadrinhologia com o professor Valdo Vieira, onde ele vai estar tratando de toda a experiência dele enquanto colecionador, produtor, pesquisador dos gibis. O preço é R$ 240 ou pode ser dividido em 3 de R$ 90. Pessoas acima de 60 anos ou abaixo de 18 têm descontos. Obrigada. Para amanhã foi eleito verbete autorado holocármico, da mentalsomatologia. Obrigado a todos e uma boa tarde.